e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar alguns versículos do Salmo 49. O Salmo que nos apresenta uma imagem interessante do tribunal de Deus, no qual Deus se senta como juiz. A partir de algumas catequeses nem sempre bem feitas, algumas pregações também não bem feitas, ou até mesmo de devoções familiares, nós todos carregamos uma imagem de Deus juiz, mas uma imagem que nem sempre está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo 49, portanto, é um texto muito importante, porque nos ajuda a aprofundar o sentido dessa imagem e a importância dela para a nossa vida. O Salmo começa com uma convocação. O primeiro versículo e o segundo versículo é Deus mesmo que convoca o céu, convoca a terra. Por quê? O céu e a terra, se lembrarmos de Gênesis 1, foram criados antes do ser humano. Portanto, o céu e a terra aqui, dois, são chamados como testemunhas da ação de Deus na vida desse ser humano que ele mesmo criou. Tendo sido criado antes, acompanharam todo o processo histórico no qual Deus insiste em se fazer presente de forma positiva na vida do homem, na vida da mulher. Depois da convocação, nós temos a preparação do tribunal, desse ambiente do juízo. Aqui, Deus chama diante da tribuna sua, ele que está sentado como juiz, os seus eleitos, o seu povo. O povo com o qual ele estabeleceu uma aliança, se ele chama os seus eleitos, o povo com o qual ele estabeleceu uma aliança, significa que algo aconteceu que rompeu essa aliança. O povo não está conseguindo viver profundamente e com mais autenticidade essa aliança. Portanto, Deus vai julgar. Se fôssemos ler todos os versículos, Deus elencaria uma série de fatores, e a maioria deles está associado, sobretudo, ao sacrifício, portanto, ao culto que se presta como sinal de adoração a esse Deus com quem se estabeleceu uma aliança. Mas nós vamos saltar diretamente para os versículos 14 e 15, nos quais Deus dá o sentido desse sacrifício. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Esta é a principal afirmação que Deus, como juiz, sentado na tribuna do juiz, dirige aos réus, o povo reunido diante dele. Nessa afirmação, tem um apelo também da parte de Deus, para que Deus mude a sua vida a partir do sacrifício, a partir do ato devocional, a partir do ato de adoração. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, o sacrifício, ou seja, quando o povo oferece um animal ou fruto daquilo que colheu na agricultura junto ao templo, no altar do Senhor, significa que o povo reconhece que tudo provém de Deus. Tudo aquilo que dá consistência, que fundamenta e que apoia a nossa vida é dom de Deus. Quando se oferece, portanto, o sacrifício, se reconhece que Deus é a fonte da nossa vida e a nossa vida deve ser dirigida a Ele. O sacrifício ofertado no altar é símbolo de uma vida dirigida a Deus, uma vida grata por aquilo que Deus concedeu e que permitiu que esse sacrifício fosse realizado. Logo, segundo elemento, o sacrifício que parte de um reconhecimento e gratidão pela ação de Deus na vida do homem e da mulher de fé, ele tem a função de alimentar e amadurecer cada vez mais a relação com esse Deus para o qual se oferece um sacrifício. Todavia, é o que o Salmo nos ensina, até mesmo este ato importante, devocional, de fé, pode ser corrompido. Pode ser corrompido, sobretudo em dois níveis. O primeiro nível, poderíamos dizer, é o nível econômico. Oferecer um volume grande de sacrifícios, sacrifícios ricos,
como se o volume grande de material a ser colocado sobre o altar do Senhor fosse capaz de comprar o Senhor, fosse capaz de iludir o Senhor, que, vendo a abundância da gratidão do ser humano, fecha os olhos para como o ser humano vive para além do culto, ou seja, para como o ser humano se relaciona com outro ser humano. E diríamos hoje nós, como o ser humano relaciona também com o ambiente, aquilo que o Papa Francisco tem nos apresentado de uma forma insistente como a casa comum. Muitas vezes, os sacrifícios que nós oferecemos, as orações, as nossas devoções, são uma tentativa de comprar Deus, de iludir Deus. O segundo aspecto é o elemento estético. Muitas vezes o sacrifício se limita a uma beleza estética externa, um rito bem vivido com objetos bonitos que dizem a nossa fé, mas uma fé que está dissociada da vida, está dissociada da relação com o próximo, mas não só o próximo com quem eu tenho mais afinidade, mas com o próximo enquanto ser humano, que muitas vezes precisa de uma intervenção minha a favor da vida dele, como apoio fraterno. Ora, diante dessas duas possibilidades, econômica e estética, que são manipulações do ato de fé, Deus nos convoca a oferecer um sacrifício de louvor. O que é esse louvor? Esse louvor também não é simplesmente cantos bonitos que cantam a grandeza de Deus. Esse louvor significa que é a nossa própria vida, o que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, chama de culto espiritual. Ou seja, como o animal e o fruto da agricultura colocado sobre o altar é reconhecimento que tudo provém de Deus e tudo deve nos direcionar para Deus, a nossa vida deve ser esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, um direcionamento para Deus. Nesse sentido, o louvor deixa de ser uma situação manipulatória que tenta comprar o silêncio de Deus diante dos nossos pecados, e o louvor não se perde numa estética vazia, cuja beleza é somente uma capa. É muito bonito prestarmos atenção que o Deus que convocou o tribunal e que, portanto, convoca os réus e denuncia o crime desses réus, no final do tribunal, ele não condena os réus, mas ele indica qual deve ser a vida que os réus devem assumir. Isso é um sinal para nós que, quando Deus se apresenta como juiz, significa que ele vai falar de algo importante, de algo que, de certa forma, não demos a devida atenção e não estamos conseguindo viver como deveríamos, com uma plenitude maior, sem dúvida nenhuma. Deus, como juiz, não quer condenar, mas quer nos despertar para a possibilidade de uma vida nova, que é sempre Ele a ajudar cada um de nós a construir, seja pessoalmente a descoberta profunda e constante do amor de Deus em nossas vidas, seja sobretudo comunitariamente o compromisso de homens e mulheres de fé que juntos vão construindo uma sociedade onde a vida é, de fato, um reflexo da glória de Deus, um reflexo nas relações fraternas. Diante dessa palavra do juiz que não condena, mas orienta, o que corresponde como resposta do homem e da mulher de fé? A súplica confiante que o versículo nos apresenta. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei, e hás de louvar-me. Quando nos damos conta das nossas possíveis corrupções e manipulações da experiência de fé, da imagem de Deus, e nos abrimos a ouvir desse juiz um convite a uma religiosidade autêntica e genuína que faz da própria vida esse louvor ao Senhor, esse mesmo juiz então nos convida a invocá-lo. Ou seja, esse juiz finalmente reconhece que a nossa súplica tem valor
e Ele quer acolher essa súplica. Mas prestem atenção no que nos diz o versículo 15. O juiz que reconhece a nossa súplica como uma oração de valor é o juiz libertador que se coloca aos nossos lados. Portanto, o Deus que convoca o juiz ilumina as manipulações que podemos desenvolver que corrompem a experiência de fé. Sempre como um juiz, ele não se limita a denunciar o crime e nem pretende condenar, mas busca nos atrair para ele, para que nesse movimento de atração para ele, que é sempre fruto da graça dele e não da nossa potência econômica ou da beleza estética dos nossos objetos de fé, ele então se revela finalmente como libertador. Esse libertador a quem confiamos a nossa vida. Não uma confiança passiva de quem fica sentado esperando que Deus resolva tudo, mas uma confiança ativa de quem no dia a dia da vida se esforça para viver de fato uma vida que seja, na linguagem paulina, um sacrifício espiritual a Deus.